Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus, nosso Senhor. Estamos de volta, trazendo o conhecimento através da leitura e meditação da Palavra de Deus. Queridos, hoje é segunda-feira, dia 6 de fevereiro de 2023. Estamos iniciando mais uma jornada de estudo da Palavra de Deus. E se você ainda não é inscrito, que você possa se inscrever, curtir, caso você goste do conteúdo, e se for possível, você compartilhe em suas redes sociais. O meu sincero desejo é que você e outros que você ama cresça na graça e no conhecimento de Deus. Por isso, é importantíssimo que você compartilhe esse vídeo e os outros em suas redes sociais. O tema desta semana é a promessa da restauração. Queridos, o livro de Isaías se divide em duas partes. Capítulo 1, versículo 39 e 40, versículo 36. A primeira é formada de pronunciamentos de Isaías sobre os acontecimentos do seu dia. Na segunda, vemos retratados a situação do povo na época final do exílio babilônico. É necessário fazer uma distinção entre os profetas que falam a respeito do exílio. Só para você ter uma ideia do que eu estou falando, Isaías viveu e profetizou 2 séculos antes de todos os acontecimentos iniciais do exílio, ou seja, 200 anos antes do ocorrido. Daí se vê que Deus sempre esteve no controle da história. Ezequiel, Jeremias e Daniel foram contemporâneos dos acontecimentos. A palavra de Isaías são as profecias sobre a situação do povo e a necessidade de um consolo. Isaías, o profeta, dá um salto com aquele olhar profético de sua época para alguns séculos depois e vê ele que o povo precisava de uma mensagem de consolo, conforme o capítulo 39, do versículo 6 e 7. Aí nasce a mensagem do capítulo 40 de Isaías, que fala principalmente do consolo do povo pelo final do exílio. Agora, nesse momento, nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus, que está em Isaías, e o capítulo é o 40, o versículo é o 1 e o 2. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradar-lhe que já a sua malícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. O tema de hoje é a mensagem de consolo, o tempo da servidão acabou. O texto começa dizendo: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. É o que nós lemos no versículo 1. Mas não esqueçamos que estamos com Isaías no final do exílio babilônico. Isaías viu antecipadamente a condição do povo, enquanto nós vemos já na perspectiva de algo que já aconteceu. Vamos entender a situação do povo para entender bem o sentido das palavras do profeta. O exílio durou 70 anos. Queridos, você já imaginou o que acontece em 70 anos? Se olharmos os últimos 70 anos da história do nosso país, veremos que muitas coisas aconteceram a ponto de mudar a própria face do Brasil. O que aconteceria em 70 anos de história entre o povo de Judá, longe de sua terra, privado de liberdade, sem poder expressar o culto no templo que era tão estimado por eles? Veja bem, a primeira mudança que podemos destacar é quanto à distância entre a geração que entrou no exílio e a geração que saiu. Veja bem, muitos dos que estavam no final do exílio nunca sequer tinham visto a terra de seus pais, e as esperanças que estavam nutrindo era graças
aquilo que os seus pais contavam e graças ao ministério dos profetas que procuravam sempre manter viva a fidelidade do povo a Yahvé, que é o único Deus verdadeiro. Uma outra mudança está no caráter das concepções religiosas do povo. No exílio, o povo teve tempo e teve também oportunidades para reavaliar os erros cometidos com o Senhor. Assim sendo, o exílio serviu como um retiro espiritual, quando o povo foi curado da idolatria e começou a ser frequente a esperança no Messias que haveria de vir. Essa atmosfera religiosa foi enriquecida pelo surgimento da sinagoga e o movimento dos escribas com seus apego à lei de Moisés, que foi a semente que deu origem a alguma das seitas religiosas na época de Jesus. O povo não morreu religiosamente, muito pelo contrário. O exílio, ele serviu para então amadurecer muito de suas crenças e mudar aquilo que estava errado. Podemos até dizer que o lucro foi maior que a perda no exílio. Mas apesar dos ganhos, o povo estava angustiado por não ser um povo livre e vivendo em sua própria terra. É para esse povo que vem então essa mensagem de consolo. Em vez de palavras duras de punição daquela época inicial do exílio, agora Deus manda falar benignamente a Jerusalém, conforme nós lemos no versículo 2. Ou seja, falar ao coração. E falar ao coração é o mesmo que consolar. E é interessante também observar que Deus manda falar tanto ao povo que está no exílio, quanto aos que estão em Jerusalém. O povo que havia ficado lá naquela região de Jerusalém, este povo estava experimentando dura pobreza numa região que havia se tornado insignificante e entregue ao abandono total. A palavra de consolo é urgente, por isso o texto diz, bradar-lhe, conforme nós vemos no versículo de número 2, e levantai a tua voz fortemente, conforme está no versículo 9. Não há mais o que esperar. O povo, eles já haviam pago suficientemente o preço da rebeldia contra o Senhor. O texto diz já a sua malícia é acabada e que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados, conforme está registrado no versículo 2. Agora é hora de experimentar o perdão, é hora de experimentar a consolação de Deus. Queridos, vamos ficar por aqui e nos veremos nos próximos vídeos, dando sequência, dando continuidade a esse tema tão maravilhoso. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e nos veremos no próximo vídeo, se essa for a vontade do Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus.